Vamos falar um pouco de política, trazer alguns assuntos, comentários, fatos, opiniões e bastante coisa. Com a facilidade que a Fórmula 1 vai de 0 a 100, o Congresso Nacional de Vossa Excelência, a vagabundo oportunista, nós vamos da filosofia política pública, do pitaco de bar ao direito constitucional. E para entender esse paizinho mequetrefe sem salvação, de muita cachaça e pouco oração, de acordo com o Papa, nós trouxemos aqui o poeta de bar e um malandro de mesa para trazer aquela visão de mundo que você ainda não viu. Então curte o vídeo, se inscreve no canal e acompanha a gente, tem muita coisa boa, hein? Vamos lá. Samuel, a gente teve uma semana que não foi fácil, hein? A semana começou quente, a gente teve Capitã Cloroquina, oportunista na CPI, o sancionar de lei para depois de sancionar do governador do estado do Rio de Janeiro, com a lei da mordaça da escola, e a passeata 29M, que foi linda, foi bonito de ver. Foi uma semana quente e a gente tem muita coisa para comentar aqui, Samuel. É uma bagunça, mas é a nossa bagunça, né? A bagunça Tupiniquim. E de bagunça, a gente tem, por exemplo, o caso do senador, que foi falar de uma ex-atriz famosa aí dos filmes adultos, que, segundo ele, teria feito campanha contra a cloroquina. Mas, quero tranquilizar vocês que essa ex-atriz tuitou afirmando que não tem nada a ver com isso. Ainda bem que ela nos avisou, né? Porque ficava meio dúvida ali. E essa tema importante esse para a política brasileira. É o nível do nosso debate público. Vamos nessa. Bem, a gente vai ter alguns quadros aqui. E vamos começar com o primeiro quadro, que é fato e opinião. Vamos trazer primeiro o fato e roda a vinheta. Se é que tem vinheta também, não sei se tem vinheta ou se não tem. Se não tiver, vai ser vinheta mesmo. Mas vamos nessa. Vamos trazer primeiro o fato aqui, que é a operação policial, a chacina do Jacarezinho, que foi decretado sigilo durante 5 anos das operações policiais que envolvem, inclusive, a chacina do Jacarezinho. Primeiro eu queria trazer a definição de chacina, que isso é importante colocar, que é o assassinato de 4 pessoas ou mais em uma única ocorrência. E é importante a gente esclarecer porque o que aconteceu foi uma chacina e uma das mais letais da história de ações policiais. A gente teve outras chacinas também que aconteceram, infelizmente, na história. Eu queria trazer aqui 2 que são mais fortes, mais importantes, talvez, e que teve um destaque maior na imprensa, na época, que foi a chacina da Candelária, que aconteceu em 23 de julho de 1993. Foram 8 jovens assassinados de 11 a 19 anos e que teve um sobrevivente, o Wagner Santos, que levou 4 tiros e sobreviveu. E depois ele teve um outro atentado que aconteceu contra ele, já em 12 de setembro de 1994, na estação da Central do Brasil, no Rio de Janeiro. O Wagner foi, pelo Ministério Público, colocado no programa de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas, e o depoimento do Wagner foi fundamental para o reconhecimento dos policiais e para a solução do caso. E depois a gente teve também a chacina do Carandiru, que foi em 2 de outubro de 1992. A chacina do Carandiru foram 111 detentos mortos. Samuel, a gente tem um histórico já de chacinas na política de segurança brasileira, seja dentro de presídios para controle de rebelião, que tem um sistema de inteligência que pode ser utilizado e evitar chacinas, mas a gente tem esse histórico também, e também na política pública de segurança fora dos presídios, que é muito calcada em invasões de territórios, principalmente de favelas, né? E diga-se passagem, a maior apreensão de fuzis da história, foram 117 fuzis apreendidos, ocorreu numa casa dentro de um bairro da Barra da Tijuca, dentro de um condomínio na Barra da Tijuca. O que mostra que, primeiro, que a inteligência, quando ela é utilizada a favor da população, a gente consegue sim solucionar casos, esclarecer algumas coisas da violência urbana e sem execução.
A favela, que é massacrada pela polícia, principalmente nos grandes centros urbanos, historicamente ela é vista como um território violento pela violência policial e por tudo que é noticiado. E quando é que a gente vai trazer uma outra vertente para essa discussão? Quando é que a gente vai mudar e trazer essa reflexão de que a solução para a segurança pública brasileira não é uma ação policial violenta, truculenta, contra os moradores que estão nesses territórios, que, diga-se de passagem, a maior parte das pessoas que estão na favela são pessoas trabalhadoras que estão ali tentando desenvolver o seu dia e sobreviver. A minoria são criminosos. Então não adianta a gente ter uma ação policial violenta contra esses territórios sem antes um uso de inteligência e uma ação policial coerente que não seja de execução. Então, Samuel, o que você traz pra gente de comentário aí e qual é a sua visão sobre isso? A visão é que a gente tem dois Brasis. Há o Brasil da classe pobre, da favela, que vive a labuta do dia a dia e que passa diariamente por esse tipo de problema, a violência policial e a violência do crime organizado. E há o Brasil da classe média alta, que não sofre nenhuma represália da polícia, mesmo cometendo seus crimes e seus delitos. Nesse caso, por exemplo, dos fuzis, maior apreensão de fuzil da história, nenhum tiro foi dado. Nenhum tiro foi dado. Então, isso mostra que a polícia... porque não precisa ser dado, né? Dá pra solucionar. Isso mostra que a polícia, ela tem inteligência sim, mas ela prefere não utilizar contra os mais pobres. Puxa o microfone, fala no microfone. Ela prefere não utilizar contra os mais pobres. E por que isso? É um projeto de criminalização da pobreza. Isso é claro e evidente nas nossas operações policiais. Porque não é de hoje. E corre o risco, e isso é muito prejudicial, de que a gente se acostume com essas chacinas. Todos os dias, nas páginas policiais, a gente vê o João Pedro que morreu, outros casos de crianças com camisa de escola que levaram um tiro sem querer. Então, a vida do favelado é sem querer. Foi por medo, foi por reação do policial. A gente se lembra do caso do camarada que estava com guarda-chuva e o policial confundiu com uma arma. Então, assim, como é que a gente faz polícia para esse tipo de grupo? É perigoso, assim. A gente pensa nesse caso, por exemplo, dos sigilos. Havia uma decisão do STF que determinava que não fossem feitas operações policiais nas comunidades nesse período de pandemia. Repare bem, é só nesse período de pandemia. E a gente precisava disso. Agora, por algum motivo, a polícia ou desobedeceu a ordem ou tinha autorização do Ministério Público, que não está claro. Isso até porque o Ministério Público ele determinou diligências à Polícia Civil para tentar compreender o porquê do sigilo. Há uma ação hoje no STF para tentar entender o porquê do sigilo também. Mas para mim é claro, esse sigilo é para evitar uma investigação imparcial na Polícia Civil. Infelizmente, a tendência é essa, né? No governo que a gente tem, a tendência é que a gente tenha cada vez mais afrontas à nossa lei de transparência, afronta a dignidade humana, os direitos humanos, e eu não tenho muita perspectiva de mudança a partir de aqui. Só para ressaltar aqui, o fato que a gente está trazendo aqui, que é o sigilo da informação por 5 anos, a gente trouxe de uma reportagem feita por Nicolás Satriano, a Fabiana Simieri e o Matheus Marques, G1 Rio e o Globo News. Eu queria falar um pouco da população carcerária e vamos colocar também a nossa opinião em cima disso. A gente hoje tem uma população carcerária de 682 mil detentos. É a fonte do monitor da violência do G1. São dados oficiais de 26 estados e do Distrito Federal. Só para a gente trazer um pouco da reflexão de como é que é a política de detenção no Brasil. Em 1990, a gente tinha 61 detentos por 100 mil habitantes. Em 2000, 137 detentos por 100 mil habitantes. Já mais que dobrou em 10 anos. E depois, 20 anos, em 2020, são 367 detentos por 100 mil.
habitantes. É uma população carcerária que vem crescendo, proporcional à população, de uma forma estrondosa. Talvez a gente esteja condicionado a fazer o que o Bruno Paes Manso coloca no livro A Guerra, que fala da história do PCC, a gente vai falar um pouco sobre esse livro, o que o próprio PCC chama de a faculdade do crime. Então, como é que a gente sai de um sistema penitenciário que vira a faculdade do crime e não consegue construir um processo de ressocialização? Um processo de trazer o infrator para a sociedade de volta e que a gente consiga se desenvolver socialmente. E aí vale só acrescentar rapidamente aqui, Samuel, antes de você comentar, o perfil dos crimes que são cometidos. A gente tem 39,4% está relacionado à lei de drogas. Ou seja, são detenções que acontecem por entorpecentes, por drogas em gerais e coisas relacionadas. 11,31% dos crimes é contra a pessoa. E aí isso tá o aborto, homicídio, violência doméstica, ameaça, entre outros fatores relacionados. Então, a gente tem um perfil relacionado a drogas bastante intenso e que lota a população carcerária. 54,% do sistema carcerário está acima da sua capacidade, né? Então a gente tem uma capacidade já extremamente ultrapassada. Então, Samuel, eu queria que a gente conseguisse refletir um pouco de como esse nosso sistema carcerário ele é ineficiente, virou uma produção de população para as facções criminosas brasileiras, e a gente não consegue reduzir essa população, reduzir essa proporção por 100 mil habitantes, e estamos falhando já há muitas décadas sobre isso. Isso é extremamente perigoso para a população brasileira e esse desenvolvimento da política. Esse é o grande debate da criminologia crítica. Como a gente vai lidar com o crime? Os abolicionistas penais eles vão afirmar que o direito penal ele tá estragado. Esse é o termo que alguns autores usam. Que a gente não pode utilizar do sistema penal que tá vigente, que a gente tem que abolir a pena de prisão. Um pouco radical, mas é uma proposta. E há os garantistas penais, que são um pouco mais aceitos nos países mais progressistas do mundo, que dizem que a gente não precisa abolir a pena de prisão. O que a gente precisa é pensar a pena de prisão a partir do crime, a partir do sentido que a pena de prisão nos dá. Então, por exemplo, a gente tem que garantir que os direitos fundamentais do detento sejam executados. A gente tem uma lei de execução penal, a LEP, que ela é bastante progressista. E na LEP afirma que os presos, se você tem uma cela de 8 presos, aquela cela deve ser cumprida por 8 presos, não mais do que isso. Isso não é uma jurisprudência, uma decisão de algum tribunal específico, não é doutrina, não é o que um jurista pensa ou outro pensa. Isso é legislação. A LEP não é obedecida no Brasil. Não é obedecida no Brasil. Ela serve de enfeite. A gente tem esse hábito de não obedecer nossas legislações. E eu penso também que a cadeia é a forma que o Estado joga por baixo do tapete os problemas sociais. É muito mais fácil, e aí no discurso populista, responder à população pelo aumento de crimes. Eu não tenho dúvidas de que o crime ocorra bastante. Nós somos um dos países que mais tem casos de homicídio. Na América Latina somos os maiores em casos de homicídio. Mas a minha questão é que existe um discurso populista e punitivista do Estado que joga com o senso comum da população. Então, essa população que está sendo assaltada, essa população de classe média baixa, que hora ou outra perde os seus bens, hora ou outra perde a vida de alguém pela criminalidade, ela vai afirmar sempre que essa pessoa é inimigo. Então, o Estado ele cria inimigos potenciais
ele encarcera esses inimigos, jogando com o discurso da população. Então essa simbiose do punitivismo do Estado com esse discurso de bandido bom, bandido morto, simplista, né? Para um problema complexo. Para um problema complexo, não há complexidade. Assim. É um problema de anos do Brasil que a gente vai resolver com um slogan. Mas para a população que está sofrendo, porque tem muita gente sofrendo pela violência, ela acha que o discurso faz sentido. Porque ele é intuitivo, Ricardo. Bandido faz besteira, bandido morre. É intuitivo, parece fazer sentido. É um raciocínio encadeado curto, intuitivo, mas ao mesmo tempo simplório. Parece um silogismo verdadeiro. Só que quando a gente analisa países que lidaram melhor com isso, com a questão do encarceramento, a gente não vê esse punitivismo todo. Então, o caminho que a gente deve percorrer, ou que a gente pode pensar em percorrer, é primeiro analisar a complexidade do crime, do que é o crime. E como você falou, a cadeia é uma escola do crime. Você chega na cadeia e pergunta de onde você é para saber qual facção você vai ficar. Então, você vê um sujeito que não tem nenhuma ligação com facção, no dia seguinte ele vai ter. Porque agora ele já chegou num ambiente que ele é obrigado a isso. E eu não vejo aí, é um palpite meu mesmo, assim, deixar muito claro. Eu não vejo intenção do Estado em ressocializar. Eu não vejo. A gente tem um nível de 42% dos presos. Tinha um estudo que, antes cometeram o crime de 2015, eles reincindiram até 2019. Em 4 anos, 4 anos. houve reincidência. 4 anos da condenação. Houve reincidência, 42%, quase metade. Então, se a cadeia... Isso em 4 anos, né? 4 anos. Se a cadeia não serve para ressocializar, para que ela serve? E aí muita gente vai dizer punir, é para punir. O nosso sistema... É um sistema punitivo, na verdade. É um sistema punitivo, mas... Não é um sistema de ressocialização. Eu acho que existem duas discussões que eu queria colocar aqui. A primeira tem a ver com antes da apreensão e das operações policiais. A gente tem uma percepção de muito pouca inteligência numa operação policial e mais truculência no sentido de invasão de territórios, no sentido de execução, como aconteceu no Jacarezinho. Foram 25 mortes, 28 mortes no Jacarezinho, incluindo a de um policial civil. Então é uma execução e a gente vê pouca inteligência nessa construção. Acaba sendo muito mais de invadir o território para conseguir resolver um problema. E é bom lembrar que os territórios, o traficante que está numa favela e as ações que acontecem, ela é a ponta de todo um processo de desvio de armas, de elaboração e distribuição de drogas. Ela é a ponta do varejo. A gente não consegue fazer ações de inteligência em grande escala a ponto de reduzir, de mitigar o problema e trazer a percepção para a população de conseguir executar essas ações lá no atacado, onde acontece o desvio de armas, onde acontece a produção e distribuição de drogas, onde acontece o aliciamento. Então, eu acho que a gente tem esse primeiro problema de falta de inteligência nas operações policiais e uma segunda questão que está dentro do sistema carcerário. Então, a gente já tem uma população carcerária gigantesca, como eu coloquei aqui, 682 mil. E eu queria trazer algumas questões a mais que está relacionado ao perfil desses presos aqui em relação ao julgamento. A gente tem 35% dos presos são provisórios, 45,9% está em regime fechado e 16,6% em regime semiaberto. Isso é a fonte do DEPEN, o Departamento Penitenciário. Ou seja, a gente tem uma parte significativa aqui de presos que ainda não foram julgados também. Samuel, você que também é do direito e vem do direito constitucional, há um processo de lentidão desse julgamento. Como é que você enxerga também essa questão? Sim. Por exemplo, as prisões preventivas. Né? Eu creio que essa prisão provisória, grande parte dela é prisão preventiva. E a prisão preventiva, ela é um jogo do subjetivismo total.
o que o juiz decidir. Então, uma prisão preventiva é aquela prisão que é dada antes do julgamento. Porque, pela lei, a gente só pode condenar, considerar culpado, encarcerar o sujeito quando tiver o trânsito julgado. A prisão preventiva é uma estratégia que alguns juízes usam para prender pessoas afirmando serem perigosas para a sociedade, De risco à de alta sociedade. periculosidade. Só que assim, tem gente de furto que tá preso, sabe? Que cometeu furto, alguns tráficos de drogas sem ter nenhuma passagem na polícia, pessoas que foram pegos com uma dose pequena de maconha e estão presos preventivamente, porque é uma estratégia. Porque se ele tivesse que esperar o trânsito julgado, eles iam ter que esperar muito tempo. E aí entra na outra questão. Eu acredito, sim, que o nosso sistema judiciário é abarrotado. Eu acredito nisso. Eu não acho que há uma... Nisso eu acho que Mas isso é uma não é objetivo, ineficiência é uma operacional ou é ineficiência. sobrecarga? Então, eu tenderia a crer que é uma sobrecarga. Eu não acho que é proposital. Por quê? São muitos, o Brasil também ele prende muito, não só encarcera, né? Ele prende Sim. muita gente, tá sendo processado todo dia. E o sistema prisional, ele acaba lento por essa sequência de prisões. E assim, há um problema gigantesco nesse meio caminho de você decidir uma prisão preventiva, porque a prisão preventiva também, ela evita que o processo tenha que andar mais rápido, porque se eu prendo preventivamente, eu estou afirmando que fiz algo. A justiça fez, a justiça prendeu preventivamente. Então, enquanto o processo rolar, esse sujeito vai estar fora das ruas, tentando cometer outro crime, enfim. Então, essa chega a ser uma estratégia. Porque se eu não prendo preventivamente, e o processo rola, ele vai demorar de qualquer jeito, gera uma sensação de insegurança na população. Então, eu creio que é uma simbiose entre essas duas questões. A demora do processo e a prisão preventiva. A gente tem alguns meios de tentar resolver fora da justiça comum, chamada mediações de conflito, né, mediação, conciliação, mas na esfera penal isso está começando no Brasil ainda. Eu creio que isso possa dar algum resultado no futuro, mas por enquanto não. A gente vai usar ainda a justiça comum para muita coisa. A questão que a gente precisa mostrar serviço, né, de trazer projetos de leis e trazer questões voltadas para a segurança pública. Quando começou o atual governo federal, que foi eleito muito na pauta anticorrupção, anticriminalização e tentar trazer um processo de punição ainda maior, você tem a percepção, eu tenho uma percepção que é a seguinte, e que facilita a demagogia de políticos e de candidatos, que é a seguinte, tem um livro também bastante interessante chamado Mídia e Violência, que analisa a publicação pelos veículos de imprensa tradicional e grandes sobre a violência no país. E às vezes a forma que é publicada e a intensidade que essas publicações acontecem traz, obviamente, uma percepção de receio, de medo da população. Não que a gente não tenha problemas com a segurança pública e que não aconteçam os casos. Obviamente que acontece. Mas a mídia colabora, a mídia tradicional e maior, acaba corroborando por uma construção de um discurso e validação desse medo. É claro que precisa ser noticiado, é claro que precisa que a gente faça reflexão sobre isso, mas a questão é que a gente precisa trazer a crítica sobre esse sistema de política pública de segurança, a gente precisa trazer a reflexão sobre esse sistema, e o estudo publicado no livro Mídia e Violência mostra como há essa construção de percepção de medo e que, consequentemente, na minha visão, traz bastante a facilidade para discursos de demagogia, de discursos com soluções simplórias para problemas complexos.
Então veja que a gente está falando aqui de discurso político, o imaginário popular político sobre segurança pública. A gente está falando sobre ações policiais, operações que acontecem em territórios, sistema carcerário, ressocialização e reincidência de presos. Só que a gente já falou 6 pontos de um problema, obviamente, extremamente complexo. E a gente tende a considerar, a maior parte da população ainda tende a considerar que a solução é invasão de território, execução, prisão, e a gente não consegue discutir outros pontos assim dessa política. Aonde está esse processo assim? Como é que a gente vai conseguir trazer isso por uma discussão menos rasa, pelo menos menos rasa, né? Como é que você vê isso? Ora, tem que ser alguém disposto a apanhar muito. A sair Com desse certeza. senso comum. E discutir novas soluções. Assim, por muito tempo eu tinha esperanças que alguns dos nossos juristas, que fazem a chamada criminologia crítica, pudessem oferecer saídas e caminhos, mas eu sinto também que as pessoas acabam se acovardando, porque ainda mais agora que a gente tem um presidente que tem um discurso punitivista. De jurista na política a gente não está muito bem servido, né? É. Vamos falar aí do ex-governador que afirmou que tem que dar tiro na cabecinha, que foi impeachmentado, que era um juiz, né? Era um juiz. Tivemos também o juiz Sérgio Moro, que foi ministro de segurança nesse governo federal e depois acabou pedindo para sair do cargo de ministro e está aí atuando como advogado numa empresa privada. Sérgio Moro que criou a lei anticrime, né? É. O título dela já mostra o discurso simplista. Lei anticrime. Acabou o crime agora. Parece que essa é a ideia que ele queria propor. E a lei é curiosa, né? Que era o pacote, depois foi sancionado e virou lei. E julgado como suspeito também. No caso que tem do ex-presidente Lula, no caso do triplex. Enfim, é engraçado porque eu fiz uma publicação sobre isso falando de que como é que houve toda uma confusão, embaralhou tudo, um sistema econômico, político e jurídico. Teve uma pessoa no país que conseguiu destruir tudo isso ao mesmo tempo. O ex-juiz Sérgio Moro, que causou alto desemprego no país, teve por consequência da Lava Jato, de perdas financeiras das empresas, de todo um sistema político que foi impedido de acontecer naturalmente, que foi a eleição de 2018, que a gente teve um candidato que não foi permitido concorrer por causa da lei da ficha limpa. E claro, então se tivesse o processo julgado, então em segunda instância, o Lula seria impedido e foi impedido de concorrer. E bagunçou também o sistema jurídico, porque agora que foi julgada a suspensão pelo STF, causa uma queda de credibilidade do sistema jurídico. Então, como é que um ex-juiz consegue trazer um problema para as 3 instâncias e bagunçar tudo isso? É impressionante. A gente não percebe onde começou tudo isso, né? A gente fica se pensando. Essa lei que impediu que o ex-presidente Lula candidatasse foi feita no governo do ex-presidente Lula. Então, a ideia do punitivismo não nasce agora, mas ela floresce agora. Então, por exemplo, esse pacote de crime era uma aberração total. Pelo menos grande parte foi retirado, graças a Deus. Mas assim, você tinha propostas de gravar a conversa entre o advogado e o cliente. Fere claramente um direito da advocacia, um direito base lá da advocacia. A gente não teve um ataque à advocacia desde antes da Constituição de 88, desde o regime militar, onde direitos foram suspensos. Então, essa questão não passou, mas a gente tem também uma coisa... Isso era uma promessa do Sérgio Moro ao presidente Bolsonaro com relação a dar mais liberdade às ações policiais. E tem bastante a ver com o que a gente já conversou agora. Porque essa legítima defesa do policial foi aumentada também. A proposta era que se o policial agisse com medo, surpresa... Sob pressão, resumidamente falando. É sempre subjetivo, subjetivo, né? Com medo. O que é surpresa, sabe? O cara tá na festa de aniversário dele, vai tirar alguém? O que é surpresa pra ele? Então,
E não foi, ele entraria no quesito de legítima defesa. Não foi assim. Acabaram só aceitando a questão de refém. Quando você tem um caso com algum refém, o policial ele pode atirar. Foi o que aconteceu também, né, no Rio de Janeiro um tempo atrás. No caso Teve o caso do ônibus, né? Do 174, não é isso? Eu não recordo, agora eu não vou. Teve o caso do Mas ônibus teve pouco tempo atrás uma questão dessa, o Witzel, você lembra não? Que o Witzel saiu. Teve a da Ponte Rio-Niterói. A Ponte Teve a Ponte Rio-Niterói que. Icônico. Que teve o assassinato, né? Eu queria trazer, antes da gente encerrar o assunto, que a gente tem mais um fato para trazer, mas eu queria trazer só um dado sobre o racismo estrutural no Brasil e nesse sistema da política pública de segurança, que a gente tem 63,7% da população carcerária são de negros. E a gente estava falando aqui da questão de lei às drogas, que é uma da maior parte dos motivos de prisão. E tem uma pesquisa da Agência Pública de Jornalismo em São Paulo que traz um dado que mostra que das pessoas apreendidas com droga, a população branca possui 1,150 kg em média, que está aportando na hora que é detida. E os negros, 145 gramas. E a gente tem a maior parte da população carcerária negra e também por motivos de porte de drogas. Tem um discurso um pouco na sociedade desse sistema estrutural, racista, e quando a gente fala quando é estrutural, não é uma questão de tratar indivíduos como racistas ou não, mas o próprio sistema de política pública ele é executado na ponta com base numa visão racista. A gente também teve essa semana um ciclista fazendo manobras que é abordado em Goiás por uma atitude policial fora dos padrões, fora da legislação e também truculenta, de um ciclista negro que estava pedalando, fazendo manobras num parque e foi abordado de uma forma incomum para a legislação brasileira e como é colocado o sistema de abordagem. Então parece que o branco é o usuário e o negro é traficante quando se fala de apreensão de drogas, de porte de drogas na hora da detenção. Isso é bem claro também nos números que a gente tem do sistema carcerário e das apreensões. Então a gente precisa fazer um sistema de treinamento, um sistema legislativo e um sistema que possibilite uma reeducação dos policiais e dessas ações que acontecem nas ruas. Mais uma vez, o subjetivismo da nossa legislação. Por exemplo, o indivíduo que ele é usuário de drogas, ele não pega uma prisão restritiva de liberdade. São geralmente uma multa, uma ação social, etc. Mas agora o traficante pega de 5 a 15 anos de regime prisional. E agora, com a mudança da pacote de crime, a progressão penal, ou seja, a progressão de regime, né, sair do regime fechado para o semiaberto, para o aberto, diminuiu cada vez mais, dificultou. E a gente não tem, na nossa lei de drogas, um parâmetro do que é considerado uso, para uso pessoal, do que é considerado tráfico. Então, o STF, por exemplo, ele vai afirmar, numa decisão pautando um habeas corpus, que até 480 gramas é uso. 480 gramas de maconha, no caso. Mas o TJ do Rio de Janeiro, em outro caso específico, ele vai dizer que 1,9, a partir de 1,9, se enquadra como tráfico de drogas. 1,9 de gramas? 1,9 de gramas. Então, olha a discrepância que a gente tem na nossa legislação. Então é muito fácil, como você falou, pro racismo estrutural imperar aí. Porque se é subjetivo, eu vou tomar a decisão partindo do tribunal que eu preferir aqui. Então, se a gente tivesse uma clareza maior na legislação, que é comum em outros países, a gente não está seguindo nenhum exemplo, não. A gente criou uma legislação de drogas defasada já, e ela nem é tão antiga. Então, se a gente criar os critérios mais objetivos, a gente consegue começar a combater essa questão do racismo estrutural. Mas, novamente, eu não acho que seja de interesse dos nossos deputados, dos nossos senadores, eu não acho que seja de interesse
de quem produz leis aqui no país. E a gente tinha que também discutir esses destinos, né, para quem é detido com determinados níveis de drogas ilegais, de como é que a gente vai direto para o sistema carcerário e aquilo ali, você vai para um local onde não há um processo de ressocialização, pelo contrário, você vai acabar entrando cada vez mais no sistema criminal. E isso é algo que a gente precisa trazer essa reflexão. E eu acho que é isso. O nosso objetivo aqui é tentar trazer esses dados, é tentar trazer a reflexão e talvez colocar uma visão aqui para a gente discutir. Se você concorda ou não concorda, comenta, pode interagir com a gente, que a gente está a fim de trazer essa discussão. A gente quer discutir, a gente quer trazer o problema e quer trazer as visões sobre cada um desses tópicos. Vamos passar para o próximo tópico, Samuel? A gente tem mais assunto para discutir. Eu queria trazer mais um fato aqui que acontece nessa política brasileira, que hoje a gente eu estou rindo, mas é até uma coisa triste, porque olha só o que aconteceu. Eu vou trazer aqui uma matéria do Metrópolis que coloca sobre o profissional de saúde negacionista que decide não se vacinar contra a Covid. Eu queria ler rapidamente, eu quero ler na íntegra sobre um relato de um técnico em imobilização ortopédica do Hospital Particular da Zona Oeste do Rio, que ele disse o seguinte, abre aspas, por que vou tomar a vacina se existe um medicamento recomendado pelo presidente da República? A questão o tema é discurso mortal. Né? Como é que um discurso de um presidente pode causar morte? E é impressionante, porque parece que não há uma percepção dessa responsabilidade sobre o que é falado, a consequência disso, e me traz uma percepção de que parece, porque não é na verdade, mas parece que o presidente da República, seja ele qual for, ele é maior do que as instituições. A gente tem instituições de regulação, a gente tem o Anvisa, a gente tem o Instituto Oswaldo Cruz, o Butantan, que fazem a produção de vacina, a gente tem testes que são realizados, temos todos um processo de monitoramento, de verificação da eficácia, da eficiência das vacinas, mas a população adere ao discurso que é falado no presidente da República, e o presidente não é maior do que essas instituições. O presidente é passageiro, as instituições ficam. E é isso que eu queria trazer aqui. Como é que um discurso mortal traz uma consequência na ponta? Só que eu queria fazer um contraponto também, Samuel, em relação a isso. Será que a culpa de existir negacionistas, seja na área da saúde ou qualquer outra área, que se recusa a tomar a vacina, será que é só e unicamente do presidente? Eu queria dizer o seguinte, é claro que ele é culpado, é claro que ele está errado pelo discurso e pelas colocações que é feita, estimulando medicamentos sem comprovação e dizendo absurdos contra a vacina. Mas eu queria trazer a reflexão que também é hora da gente pensar modelos eficientes de comunicação das instituições, da Anvisa, das instituições como o Butantan e o Oswaldo Cruz, que precisa trazer a população também, engajar a população e conseguir atingir a população com o seu discurso. Não adianta transmitir ao vivo uma reunião técnica da Anvisa para validação e autorização de uso, de aplicação da vacina, se aquilo não consegue atingir a população. Acho que a gente precisa também pensar num formato de comunicação que consiga trazer para a população lá na ponta um pouco mais dessa percepção e mostrar para a população que essas instituições estão acima de qualquer presidente. Qualquer instituição. É o exército. Não tem o meu exército. Tá ouvindo aí, ô presidente? Não tem meu exército. Né? O exército é do Estado. O presidente é passageiro. Então não existe, não é a minha vacina, o meu exército. Não. Isso é das instituições brasileiras, que são muito bem consolidadas, e o exército brasileiro merece muito respeito em relação a isso. Muito respeito. Não é um general 4 estrelas que sobe num palanque que merece ser punido por isso de acordo com a legislação militar. Não é isso que representa o exército brasileiro. Então eu queria trazer aqui como é que um discurso mortal faz e traz consequência na ponta para a população. É aquela discussão, né?
será que as pessoas não são negacionistas porque o presidente age dessa maneira? Ou será que elas já pensam assim e o presidente serve para referendar o que elas já pensam? Eu não sei, eu confesso que é uma boa questão. Mas em 2010, quando a gente teve o H1N1, a gente teve outra postura. A vacinação no Brasil foi um sucesso. A gente serviu de modelo para outros países. E naquela época, a gente tinha fake news rolando. Óbvio que a internet não estava todo vapor como está hoje em dia. É muito fácil mandar uma fake news no grupo do WhatsApp. Mas naquela época, existiam fake news. E tanto o Estado, na presença do presidente da República, o ministro da Saúde e as instituições, elas serviram para rapidamente agir contra essas fake news. E deu certo. Então, por que será que a gente não consegue replicar essa vacina? É óbvio que eu estou falando que são iguais, há complexidades, muito diferentes nessa para outra, Sim. etc. Mas aquela altura a gente agiu melhor. Por que a gente não consegue pegar exemplos do nosso passado bons, né? A gente falou tanto de exemplos ruins que a gente tem no nosso país, no nosso estado. Por que a gente não consegue pegar exemplos bons do passado e aplicá-los agora? Mas assim, eu acho que eu ainda volto para a fala do presidente, que eu acho perigosa. Há inclusive uma discussão entre juristas do caso de será que o presidente da República comete crime contra a saúde pública? Alguns enquadram ele no artigo 267 do Código Penal, que afirma que é aquela pessoa que propaga o vírus. Então, quando o Bolsonaro ele sai às ruas sem máscara, uma coisa que ele já fez várias vezes, e estando doente, que ele já pegou a doença, e sai sem máscara, ele auxilia na propagação do vírus. E isso está bem explícito no 267 do Código Penal. Alguns vão afirmar que ele comete o crime 268, que é desobedecer às decisões das autoridades. Então, quando o Estado X, Estado Y determina tal medida preventiva contra o coronavírus, e ele vai contra isso, ele desobedece, para alguns juristas, ele inclui nesse 268 do Código Penal. Teve o caso, inclusive, que ele foi multado, né? Acho que foi pelo... Foi pelo Flávio Dino, no Maranhão, o governador Flávio Dino. Esse é o exemplo que a gente tem no presidente da República, a maior autoridade do país, sendo multado por agir contra as medidas de prevenção contra um vírus que está matando bastante no Brasil. E tu falou bastante no início sobre que o Bolsonaro não é maior que as instituições. Só que a gente tem uma ideia de messianismo e não é só nele. Outros políticos também causam isso. A gente gosta de colocar nossas aspirações, esperanças na mão de uma pessoa só. Aquela necessidade do Salvador, né? Do líder Salvador. A gente precisa, sabe? É uma ideia meio de super-herói. Tá assistindo muito DC, muito Marvel. É muito terceirizar a solução também, né? Achar que um indivíduo vai... É claro que ele tem um impacto. Ele pode trazer excelentes soluções. Pode trazer boas soluções. Mas um único indivíduo salvar o mundo é um pouco complicado. Me preocupa que a gente vai escolher alguém para votar, algum político, um candidato, e olhe só a pessoa do candidato, não vai atrás da proposta dele, quem ele pensa em colocar, por exemplo, em Ministério de Economia, o que ele pensa sobre segurança pública. A gente vai na figura e acha que a figura vai salvar o país. Não sei. É engraçado você estar falando da questão da eleição de 2018, esse resultado, porque a eleição de 2018, que foi muito pautado nisso, na questão, não, vou colocar o posto Ipiranga aqui para resolver todos os problemas econômicos, que é um estrupício da economia, para mim já foi registrado como o pior ministro da história do país, né, de economia, né, o ministro da Fazenda. Mas a gente tem essa discussão às vezes, de analisar a pessoa na eleição, de analisar alguns projetos, as ideias que vão ser colocadas. Mas se a gente olhar o histórico dos políticos, é também uma peça fundamental para a decisão do voto. E qual era o histórico do atual presidente? Né? Mais de 25 anos, quase 28 anos de Congresso, de produção pífia, patética, completamente... tinha nada. Ele produziu legislação inconstitucional. Forçado para ir para a reserva quando era soldado. Não tem histórico nenhum, a não ser de discurso vazio. Então, eu acho que a gente precisa trazer também para a responsabilidade individual agora, da gente fazer essa análise do histórico, do projeto,
de quem vai compor também essa política atual. Então, é bastante complicado. Eu queria trazer um fato que aconteceu também na década de 70, porque a gente teve uma crise sanitária na década de 70 que ficou muito concentrada em São Paulo. Foi para diversas cidades do país, mas os maiores casos foram em São Paulo, que foi a crise da meningite. A crise da meningite, que começou em 1971, do governo General Médici, houve uma negação da crise de meningite que estava acontecendo em 71. Isso foi negado pelo presidente Médici durante um tempo. E era uma doença que na época atingia 13% de letalidade. E quando houve a mudança do Médici para o Geisel, que isso aconteceu em 74, a gente já tinha no Hospital Emílio Ribas de São Paulo, que tinha a capacidade de atender 400 pacientes, já estava atendendo 1.200 pacientes, obviamente com leitos improvisados e toda uma bagunça que estava acontecendo. E a letalidade extremamente alta, 13% de letalidade. Quando começou o governo Geisel, em 74, que não era um governo negacionista, a primeira coisa que o Geisel fez foi criar a Comissão Nacional de Controle da Meningite. Já estamos falando de quase 4 anos depois. Foi criada essa comissão. Em 1975, nos Jogos Pan-Americanos de São Paulo, foram cancelados. Não teve Jogos Pan-Americanos. Estava marcado para ter em São Paulo Jogos Pan-Americanos. E aí foi iniciada uma campanha que atingiu depois 93% da cidade, uma campanha de vacinação que cobriu 93% do território. E é importante destacar que foi nessa época, depois de ter retirado um presidente negacionista e ter entrado um presidente que acreditava no impacto daquela doença e na crise sanitária, é que em 1976 o Instituto Oswaldo Cruz teve a criação do Biomanguinhos, que hoje faz a produção das vacinas. Para você ver a diferença que existiu, ainda que na ditadura, mas a diferença que existiu entre um governo negacionista e um governo que resolveu, então, enfrentar aquele problema. E não simplesmente ficar passeando de moto, jet ski, seja lá o que for, né? Vamos combinar. E isso trouxe um impacto futuro muito grande, porque aí conseguiu salvar vidas, foi criado o Biomanguinho, foi feito investimento em ciência e tecnologia, e isso é fundamental para que a gente consiga, então, enfrentar novas crises. Diga-se passagem, hoje a gente tem o Instituto Oswaldo Cruz, que também está produzindo vacina para a questão da Covid-19. Então, como é que por isso que a gente chama aqui de discurso mortal. Como é que um discurso e posicionamento do cargo mais importante do país traz um impacto para a população e também para o investimento público? A gente tem aí uma CPI rolando que está tentando descobrir quais foram os crimes, seja por omissão ou ação do presidente da República com relação ao Covid-19. Como a gente falou no início, né, das polêmicas, das questões que envolvem essa CPI. Mas é importante frisar aqui, para o pessoal que está assistindo, que a CPI ela é muito importante. Surgiu uma ideia ao longo dos anos de que as CPIs acabam em pizza. De que não dá nada no final, de que é só alguma coisa protocolar. Mas não, gente. Se você se lembra, a gente teve uma CPI na época do governo Collor, do PC Farias. Sim. E foi essa CPI que gerou o impeachment do ex-presidente Collor. Não, gerou a renúncia, né? Gerou a renúncia. Porque se ele renunciasse, ele ia ter os direitos políticos mantidos, Isso, né? Então ele renuncia porque era mais inteligente. Virou a tentativa do impeachment. Que depois é julgado o impeachment, mas ele renuncia. Ele renuncia, mas oficialmente o impeachment aconteceu. Isso. Aí é julgado depois. Isso aconteceu. Ele renunciou. Uma estratégia interessante. Isso. E voltou, hoje é senador de Alagoas. Mas enfim, e é importante te frisar isso. Em 2005 também a gente teve, por exemplo, o Mensalão, no ex-governo Lula, que também serviu para aprender, para ocasionar algumas prisões, descobrir questões de corrupção, né, dentro da Câmara dos Deputados. Então, assim, a gente tem que ter essa ideia. Os anões do orçamento também teve esse... Os anões do orçamento. Para quem não lembra, os anões do orçamento, que foi também na época ali, no início da década de 90, tinham políticos
de nanicos, de partidos nanicos, né? Por isso anões do orçamento, que fazia esse desvio de dinheiro do orçamento público. Por isso anões do orçamento, porque vem de partidos nanicos. A nossa capacidade de dar nomes a É essas questões criativa. é invejável, cara, é invejável. Então, assim, pode parecer desesperançoso o momento que a gente vive no Brasil, mas há a possibilidade dessa CPI gerar resultados concretos. Eu não vou dizer impeachment. Não, acho que principalmente políticos, né? Político, não. Políticos. A ideia é política, porque já é visível e intuitivo que houve. Não, mas a gente podia falar da primeira consequência política. Aí que tá. Pra quem tá assistindo a gente, é importante então a gente nomear. Eu acho que a passeata, a 29M, fora Bolsonaro, que aconteceu, ela já é uma consequência política importante de conseguir unir alas de um determinado campo político para poder atuar e ir para as ruas, né? E aí eu queria só trazer a informação aqui em relação à passeata 29M, que aconteceu em diversas cidades do Brasil. Aonde está essa informação que eu anotei aqui? Deixa eu só buscar aqui. Me perdi nos meus papéis. Passeata essa que pra muita gente não aconteceu, já que a mídia Teve isso, mainstream, gente? não, a mídia mainstream não televisionou. Pouco se fala sobre isso, pouco se falou sobre isso na Globo, pouco se falou sobre isso em outras emissoras. O máximo que aconteceu foi a Record, mas que falou do tom que ela gosta de falar, né? Falou um pouco do que eles consideram aglomerações. Mas a gente viu pouco sobre isso na Globo e Aqui em achei. indústrias. Aqui o que eu queria falar. A passeata 29M aconteceu em 213 cidades no Brasil, em 14 cidades no exterior. E a hashtag 29M fora Bolsonaro foi para o Trend Topics do Twitter, ficou em primeiro lugar, com 1,8 milhão de tweets que aconteceram ao longo do sábado, que aconteceu o 29M. Isso já é um efeito político também da CPI, porque a CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que temos a CPI e a CPMI. E a diferença é que a CPMI é Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, e que você tem senadores e deputados executando, trabalhando juntos na CPI, na CPMI. A CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, são só senadores. Ou só deputados. Ou só deputados. Nesse caso da Só Covid-19, são só senadores. Isso tem uma consequência política muito grande para o país. Não há uma intenção ali jurídica de imputar um crime e executar uma prisão, né? O que pode ser gerado são documentos que são entregues ao judiciário, e aí sim o judiciário vai entrar no processo então de julgamento, utilizando os documentos construídos pela CPI, aí sim chegar num resultado criminal. Exatamente. Certo? Mas o resultado e objetivo de uma CPI é político, que também é importante porque são os resultados que a gente está vendo. 29M, trazer a verdade para a população, que a gente começa a entender, não só através de documentos oficiais, e foi muito importante o depoimento do Dimas Covas, que traz como é que o governo federal atrapalhou na aquisição de vacinas do Instituto Butantan para a Coronavac. Então foram pedidos realizados por e-mail, depois foram pedidos que presencialmente o Dimas Covas foi até o Ministério da Saúde, entregou para o Pazuello a solicitação e não houve um apoio e um sinal positivo do governo federal a tempo de conseguir trazer a vacina, que a gente poderia ter começado ainda em novembro. Quem sabe até em novembro a gente poderia ter começado a vacinação. E aí foram feitos alguns cálculos que estima que aproximadamente 89 mil mortes poderiam ter sido evitadas. Então é um caos que acabou acontecendo, e a CPI tem esse resultado positivo de trazer essa verdade e a consequência política. Isso, a CPI ela tem o papel de investigar, ela pode usar diversos meios para isso, mas a execução é do MP, Ministério Público. Então, o relatório da CPI gera uma conclusão, essa conclusão é entregue ao Ministério Público, o Ministério Público age da maneira que ele achar melhor. Então, essa é a função da CPI. Algumas pessoas acham que
ela tem uma função de punir, não é isso. E é importante dizer que você falou de uma questão política, a gente não está dizendo que é uma questão política de discussão, de polarização, de direita e esquerda, ou uma discussão de prós e contra o governo. No final das contas, é para analisar uma ação e uma omissão por parte do governo federal, depende de quem ocupou a cadeira, no caso é o presidente, Jair Bolsonaro. Mas a ideia é, por que houve ação e omissão, sobretudo nas compras da vacina. Você falou do governador Dória, das vacinas do Butantan. É curioso, né? Porque o Bolsonaro, ele, a todo momento, ele desprestigiou a vacina do... Cavou o próprio buraco. do Dória, né? Entre aspas mesmo, porque vacina não é de ninguém. Mas, pelo Dória ser um adversário político possivelmente para as próximas eleições presidenciais, ele não só desprestigiou a vacina, como impediu que a vacina fosse feita da melhor maneira possível pelo Butantan. E além disso, a gente tem as histórias que parece comédia, né? A ideia do Pazuello anunciando que a vacinação ia começar e depois o Bolsonaro voltando atrás, falando que não é isso. O famoso vídeo do um manda, outro obedece. Um manda, outro obedece. Então, mas o mais engraçado eu ainda acho que foi o Pazuello falando que a vacinação vai ser na hora X e no dia D, na hora H. Dia D, na hora H, assim. É achar que o povo é otário mesmo. É um lindo cronograma do nosso governo federal. É a síntese do planejamento. Agora, acho que o que me incomoda mais nessa questão da vacina foi o depoimento do diretor da Pfizer, que vai afirmar que foram oferecidas 3 vezes. 3 vezes. Acho que a primeira vez foi 70 milhões de vacinas. Chegaria a 70 milhões até final do ano entregues. Né? Até o final do ano. 77 milhões e que houve seriam entregues. 3 negativas do governo federal. E negativas que não tinham fundamentação. Não, e ele fala que uma das justificativas da negativa é a questão das cláusulas leoninas, né? Só que o próprio presidente e diretor da Pfizer fala que o mesmo acordo foi realizado com mais de 111 países. Então, aquilo foi realizado, já é um padrão que acontece, e aconteceu no mundo inteiro, e diga-se passagem, agora o Brasil está atrás nessa vacinação. Aceitou no final das contas. O que acontece nesse pacto, né? É a ideia de que as empresas que fabricam a vacina, elas não têm culpa pelo que pode ocorrer com a aplicação da vacina. É meio assustador para o público mais leigo ouvir isso, mas o que acontece? Depois que as empresas entregam a vacina para o Estado ele tem mais ordenanças, como guardar, ainda mais a vacina de Covid, que tem todo um jeito específico. E que algumas foram descartadas já por causa disso. Exato. Então, por exemplo, se o Estado não executar bem essas questões, é um erro do Estado. Que os padrões, a forma que deveria ser feita já foi dada. O input da responsabilidade jurídica sobre os laboratórios que é perigoso. Isso. Mas, no final das contas, as empresas elas se resguardam dos equívocos que o Estado pode cometer depois de receber a vacina. Então, um pouco, essas cláusulas elas saem para isso. Não, e outra, o Estado, todo, né? Ele só vai fazer uso e aplicar a vacina depois de uma autorização da Anvisa. E, inclusive, a negociação dos contratos que aconteciam, né, que eram para ter acontecido em junho, julho e agosto, principalmente, ali de 2020, era uma negociação inicial de compromisso da produção da vacina vir direcionado para o Brasil. Não era uma promessa de compra, ainda que precisava da autorização da Anvisa. Com a autorização da Anvisa, aí sim a compra era executada. Né? Então, há uma... Não sei se é uma falha técnica, não sei se é falta de conhecimento, ou se é má fé do Ministério da Saúde da época, que não fez essa negociação no tempo hábil dessa vacina chegar ainda em 2020. E que a gente conseguisse iniciar essa vacinação. E a gente já tem o SUS tem uma capilaridade muito grande e a gente conseguiria chegar rapidamente. Então o problema que a gente tem hoje é de produção de vacina. Não é falta de estrutura do SUS, não é falta de conhecimento técnico do SUS, é falta de vacina. Então é impressionante como o Ministério da Saúde agiu de forma completamente sem planejamento, aleatória, né? Entre outras coisas. A gente tem como uma das secretárias do Ministério da Saúde
conhecida, ela não gosta desse apelido, a Capitã Cloroquina, que foi, né, que eu não sei dizer o motivo dela estar nesse cargo, entre outros, mas ela é pediatra, médica, mas ela foi candidata pelo PSDB em 2014, candidata a deputada federal, não ganhou. Depois ela foi candidata a senadora em 2018, ganhou 882 mil votos e não conseguiu ser eleita. Ficou em quarto lugar no Ceará, estado de origem dela. E está como secretária e teve também um palanque da cloroquina na CPI que ela tentava explicar sobre algumas aplicações, sobre alguns usos, desmentiu algumas coisas que tinha falado, mas não era bem assim, tem todo um contexto. Ou seja, a gente tem uma equipe do Ministério da Saúde, na época, completamente defasada em relação à realidade da doença, né? Completamente desconexa e sem planejamento. Eu acho que é bem nítido, acho que o resultado da CPI mostra um pouco isso, assim, a ausência de planejamento do Ministério da Saúde. E como é que um discurso mortal do presidente traz consequência na ponta. Isso está registrado na história. Isso está registrado na CPI. A cloroquina, desde o início da pandemia, não tinha comprovação alguma de que tinha eficácia contra o Covid. Mas o presidente insistiu nela até o fim, até hoje, por sinal. Mas e nesse período, nesse interim, houve tentativas do presidente da República de mudar a bula da cloroquina. Olha o que é surreal. Um presidente que sem nenhuma formação médica e científica se vê no direito de modificar a bula de um medicamento que pode ser letal. E aumentar em 4 vezes a produção do medicamento em relação ao ano anterior, em relação a 2019. Exato. Então, assim, até onde vai essas interferências de um presidente da República de questões de saúde, na qual ele não tem nenhum conhecimento? Entende? Essa é a maior questão que o Bolsonaro deixa aí. O discurso ele é mortal, de fato, principalmente em situações críticas como essa. E tem uma outra questão da teoria da imunidade de rebanho, que segundo o Dr. Drauzio Varella, isso não tem precedente na história. Isso não foi realizado em nenhuma cidade do mundo, né? A imunidade de rebanho, quando ela acontece num ambiente controlado e numa pequena população que está em teste, né, numa população de alguns animais que são testados e controlados, mas quando a gente vai para grandes proporções, quando a gente fala de população, de cidades, estados e países, não há precedente no mundo isso. Segundo o Dr. Drauzio Varella, isso não tem precedente na história. Então, da onde tiraram essa história de imunidade de rebanho? E aí, na CPI, me vem a capitã lá para falar de imunidade de rebanho. Não, é porque é aplicada a crianças. Minha senhora, uma criança que vai para a escola, ela é levada por quem? Ela é educada por quem? Ela é atendida e solicitada, alimentada por quem? Por adultos, por idosos, pelos pais que estão em casa. Então não me vem com essa teoria de imunidade de rebanho para crianças apenas, que tinha um contexto. Não, porque isso não existe. Não tem precedentes e é preciso pensar um pouquinho além. Porque quando se trata da operação do cotidiano dessas crianças, tem diversos outros profissionais envolvidos nisso e que correm risco também. Certo? Então, eu queria trazer aqui essa questão que é uma teoria completamente infundada. Bem, para onde vamos parar, né? A questão que tem um estudo que foi publicado que mostra que se a gente continuar nesse ritmo atual de vacinação, a gente só vai terminar a vacinação no meio de 2022. Bem, temos que ter esperança. Acima de tudo, temos instituições sérias, competentes, como o Oswaldo Cruz, Instituto Butantan, o SUS, que vai trazer essa vacina para todos em breve, o quanto antes. Certo, Samuel? Certo, esperança é a palavra de ordem. Sim. Vamos encerrar por aqui esse tópico. Eu acho que já está claro já bastante coisa e, mais uma vez, quem quiser faz os comentários, faz a crítica.
faz a concordância ou não, traz novos estudos, traz alguns pontos e a gente vai colocar aqui também para discussão, certo? Vamos para o nosso próximo quadro, que a gente vai querer sempre trazer aqui indicação de leitura para quem estiver assistindo a gente. Vamos começar por sua indicação, Samuel? O que você trouxe aí para a gente Vamos lá, hoje? gente. Bom, eu sei que muita gente que está assistindo a gente aqui agora quer começar a entender um pouquinho de política, porque toda essa discussão, saúde pública, segurança, ela inicia em questões primordiais da política. Então eu trouxe um livro aqui bem didático, bem fácil de entender, chamado Poder Legislativo Municipal, do professor Humberto Dantas, que é um cientista político bem prolífico aqui no Brasil. O que o livro vai abordar? Coloca aqui na câmera aqui em frente. Pega ali, ó, pega ali. Vamos colocar aqui. A base, bota a base aqui no meio. E o que o livro ele vai abordar? Ele vai explicar de maneira bem didática, ele tem uma pegada feita para o público mais jovem, é a ideia do livro, mas você que não se enquadra nesse grupo também vai poder aprender bastante. Ele vai te dizer aqui como é que funciona o sistema municipal, e mais precisamente o legislativo municipal. Então, como é que os vereadores são eleitos? Ele vai explicar o sistema proporcional, e o sistema proporcional aplicado aos municípios. Qual é a relação dos vereadores com os prefeitos? Ricardo, não sei se você sabe, uma ideia meio turva de que vereadores seriam subordinados aos prefeitos. Eu já ouvi bastante sobre isso, né? Que seriam empregados dos prefeitos, mas não é assim. Tem que fiscalizar o prefeito. Só fiscalizar, é uma ação até hostil, na maneira mais aberta da palavra, aos prefeitos. Até porque o principal objetivo do vereador é fiscalização, nem é necessariamente a legislação, nem é necessariamente gerar leis, mas sim fiscalizar a ação do prefeito. E aí você vai ver o papel do vereador, novamente, a legislação, a fiscalização, entre outras coisas. E por que o poder legislativo municipal? Eu sinto que de todos os poderes que a gente tem na federação municipal, estadual e federal, o municipal é aquele que está mais próximo da gente. Então, se iniciar por esse livro, se iniciar compreendendo o poder legislativo municipal, vai te dar um pouco mais de conhecimento para ir para outras áreas. Até porque é nesse poder que a gente tem mais facilidade de intervir, de participar. Então é uma aventura que te instiga a participar cada vez mais da política. Ótimo, ótima leitura. Eu trouxe aqui um outro livro, deixa eu pegar aqui. Não, deixei. Vamos colocar aqui os dois. A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil. E eu preciso agradecer aqui ao Bruno Paz Manso e a Camila Nunes Dias pela dedicatória. Então eu queria muito agradecer a eles pela dedicatória e por todo o carinho. O Bruno Paz Manso é um jornalista que já vem há bastante tempo estudando a questão do crime no Brasil. E é importante que a história do PCC, que começa logo após do massacre do Carandiru, que a gente comentou, a gente citou aqui, como é que a história do PCC e do crescimento do PCC no Brasil já resume bastante a ineficácia da política de segurança pública no Brasil. E como é que um governo, na época, que tentou negar a criação do PCC, foi até o último momento negando de que não existia uma facção dentro do sistema criminal, que o PCC surge dentro do sistema criminal, não é fora das prisões, ele surge dentro das prisões. Então, assumir que existia então uma facção era aceitar a ineficiência do sistema prisional e a falha do sistema prisional. Então, o surgimento e o crescimento do PCC é uma síntese da ineficácia da política de segurança pública no Brasil. E eu acho que o Bruno Paz Manso, ele faz uma construção tão detalhada, tão rica em números, em detalhes, em relatos, em pesquisa, e tudo isso compilado num livro extremamente simples de ler, extremamente didático, extremamente... eu parabenizo aqui o Bruno Paz Manso e a Camila, que depois o Bruno fez depois a República das Milícias, que é um livro, tem um layout parecido, só que amarelo em vez de vermelho.
Então fica aqui também aqui a indicação do livro, já que a gente discutiu um pouco sobre a questão da política pública de segurança aqui, tá? Samuel, chegamos ao fim desse primeiro episódio. É muito bom a gente poder ter um canal aberto para que a gente discuta política, para que todos possam comentar. E vamos, em todo episódio, tentar trazer os dados, tentar trazer um processo de reflexão e vamos colocar a nossa opinião. E vamos trazer os fatos, vamos colocar a opinião, vamos trazer a leitura e vamos ter novos quadros também. Estamos só começando, estamos no primeiro episódio, mas a gente vai ter mais novidades e a gente vai trazer esse processo de discussão extremamente importante e fundamental para a sociedade brasileira. Samuel, muito obrigado pela companhia. Foi excelente. Gostou de participar? Gostou de construir? Gostei. Você vai estar aqui sempre comigo aqui. Vamos ter quadros com convidados depois, mas por enquanto, nesse início aqui, eu e Samuel. Só eu e você, Ricardo. O poeta de bar e o malandro de mesa. Qual será que é qual, né? Escolhe aí, fica a seu critério. Vamos nessa, gente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Sobe as letrinhas. E aí, gostou?